A palavra duvidar significa não acreditar, estar ou mostrar-se indeciso ou desconfiado. É também a incerteza sobre a realidade de um fato ou verdades de uma inserção, descrença. Para muitos, a incerteza é a moda. Tudo o que eles têm é a valentia de suas confusões mentais. A dúvida está separada da incredulidade por um fio de cabelo. E a incredulidade, por sua vez, é a raiz da desobediência. Algumas pessoas, movidas por sentimentos dos mais diversos ou circunstâncias diferentes, tornaram-se desconfiadas ao extremo. Outros têm a característica de não acreditarem na primeira conversa. Isto pode vir por formação familiar, ou também por costumes culturais, a região onde vivem, ou até mesmo outros ficam com um pé atrás nas próprias questões da fé. Portanto, é necessário um pouco de paciência, pois nesses casos a dúvida está intimamente relacionada com a desconfiança natural de quem costuma assuntar primeiro. Nas questões familiares, acontecem casos interessantes. É o esposo que chega em casa e encontra a mulher elegante e perfumada. A mesa está posta com a melhor prataria e um fino jantar. O homem logo indaga: "O que é que você quer?" Se o esposo chega com flores, a esposa logo indaga, também desconfiada: "O que é que você fez de errado?" Algumas pessoas descreem do amor das outras porque elas nunca se sentiram amadas, duvidam de si mesmas e vivem na incerteza daquilo que realmente são ou do que a vida quer que elas sejam. É o famoso dilema shakespeariano: to be or not to be, ser ou não ser. Quando o homem é recambiado para Deus, costuma trazer algumas dessas mazelas, e para não dificultar a obra do Espírito, precisamos tratá-las em amor e alimentando essas pessoas com a fé na palavra. Não duvides, crê somente. Francis Ravengard disse: a dúvida alimentada torna-se rapidamente dúvida concretizada. E Martinho Lutero afirmou: a arte de duvidar é fácil, pois já nascemos com essa habilidade. A Escritura diz: o que duvida é semelhante à onda do mar que, impelida, é agitada pelo vento. Não suponha esse homem que do Senhor alcançará alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Para a sua meditação, deixo-lhe a palavra de Will Garrison. Aqueles que duvidam invertem a metáfora, insistem em que precisamos de uma fé tão grande quanto o tamanho de uma montanha para mover uma pequena semente de mostarda. Deus o abençoe. Até amanhã. Comentário do pastor Lincoln Portela. A palavra fantasma vem de um termo grego phantasma, com fonorização semelhante à do português. Tem o sentido de aparição. O dicionário Aurélio a define como imagem ilusória, visão terrífica e apavorante, reaparecimento de defunto ou alma penada, em geral sob forma indefinida, assombração. No hebraico surge a palavra Lilith. Sua interpretação é difícil. O vocábulo traz à lembrança a cidade de Edom sendo desolada. A influência da Babilônia e também dos persas na língua judaica fez uma acomodação desse termo, que na língua assíria quer dizer demônio noturno do sexo feminino ou vampiro. Voltando ao grego, encontramos ainda a ideia de fúria vingativa, monstro da noite ou gralha. Quero dizer, para clarear seu entendimento, que a mim nesse contexto não importa a interpretação que mais se aproxima do que é exato. O fato
relevante é que os discípulos de Cristo possuíam diversas ideias sobre fantasmas, aparições ou criaturas das trevas. Eles ainda eram neófitos. Por esta razão, ao perceberem um vulto andando no sentido contrário ao vento e por sobre as ondas do mar, se espantaram e, sobressaltados, ergueram um clamor, movidos por esse espanto. A reação de Jesus, a resposta certa para aquele momento de pânico foi: não temas, sou eu. O Senhor do céu, terra e mar pode andar por sobre as ondas e no sentido contrário à tempestade. Estamos no barco que navega por sobre os mares desta vida. Na escuridão da nossa ignorância espiritual, ainda enxergamos muitos fantasmas. São aparições das mais diversas que se aviltam em nossa psique. São as ilusões de um mundo corrompido que insistem em aterrorizar nossa alma. Nossos sonhos ao dormirmos à noite são terríveis e apavorantes. Alguns vivem em desolação decorrente de demônios noturnos, femininos ou masculinos, também chamados na Idade Média de íncubo ou súcubo. Outros se assombram com as lembranças dos que já se foram, ou daqueles que ainda, como vampiros, vivem em nosso meio. E, por fim, existem tantos que ainda se debatem com a sombra da fúria vingativa, do desejo ardente em pagar o mal com o mal. Mas hoje o Mestre vai ao seu encontro. Por certo, você já ouviu que a palavra não temas nas Escrituras aparece de tal maneira que uma vez por dia você pode ouvi-la. Ela ainda vem acompanhada pelo pronome eu. Eu sou o que sou, o Senhor absoluto, Senhor de sua vida. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. O capitão de um submarino brasileiro na Segunda Guerra Mundial compôs dentro daquela navegação um hino que, devido às circunstâncias, pôde falar muito ao meu coração. E o hino dizia: com ele ao leme me sinto seguro, minha alma perene sossego terei. Jesus poderoso no barco tão fraco acalma o vento, passadas as provas eu o verei. Para aquele homem não havia temor dos fantasmas das águas. Ele estava sob o domínio do Supremo Comandante. Portanto, quanto a nós, nosso medo deve desaparecer, porque o Senhor nos insere uma força que nos impele a enxergá-lo no meio das provas. Ao fitarmos seus olhos, caminharemos por sobre as ondas e no sentido desfavorável à ventania. Olhai para mim e vivei. Não é preciso temer o espanto noturno, nem a peste que se propaga abertamente à luz do sol. Corajosamente dizemos não aos vultos sombrios que campeiam nossas vidas e arremessemos para bem longe as gralhas que se levantam em nossos sentidos e emoções. Também já não há receios, pois descobrimos hoje que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Então que se ausente de uma vez por todas qualquer ideia de pavor e covardia, pois nossos fantasmas já não nos assustam mais, estamos libertos deles. Para a sua meditação, deixo-lhe a palavra de um pensador que sabiamente escreveu: o medroso é aquele que, quando surgem os fantasmas, pensa com as pernas. Deus o abençoe. Até amanhã. Comentário do pastor Lincoln Portela.